aula de hoje, pessoal. Hoje a aula é Direito do Processo do Trabalho. Nós vamos falar daquilo que a gente deveria ter falado na aula passada, que não deu certo de aparecer ninguém, por causa de algum problema que vocês tiveram, né? E hoje a gente vai falar, então, do conteúdo dos requisitos aos recursos extraordinários lato sensu. Já vamos entender o que quer dizer esta classificação, o que quer dizer isso. Estou voltando a falar rapidinho, por quê? Para ficar com lógica o vídeo da aula que está ficando gravado, tá? Daí, antes de começar de qualquer recurso, eu sempre falo dos requisitos. Para falar de requisitos, pessoal, eu tenho que pensar o que é necessário existir para que exista um recurso num processo. Tá? Então, primeiro, tem do aspecto subjetivo. Quando a gente fala subjetivamente do Instituto de Direito, a gente está falando do sujeito, da pessoa que está recorrendo, e da sua ligação, do seu interesse, qual que é o interesse que você tem em discutir aquela questão judicialmente. Então, subjetivamente, eu tenho que ver qual é a legitimidade do sujeito e que interesse ele tem, o que liga ele à discussão em si, e qual o interesse, qual a vantagem que ele vai ter discutindo aquele assunto por meio do recurso, no nosso caso. Então, legitimidade é o que liga ele à questão, e o interesse, o que ele vai ganhar ou vai deixar de perder por meio dessa discussão. Requisitos objetivos, pensando no recurso propriamente dito. Cabe recurso dessa decisão? Então, recorribilidade da decisão. Segundo, está no prazo? Está no prazo, beleza. Se não está, precluiu. Não posso apresentar esse recurso. Terceiro requisito objetivo, que se mistura com o quarto, para cada situação existe um recurso. Então, singularidade. Cada situação específica prevê um recurso. No entanto, se esse recurso não for o correto, mas os requisitos estiverem presentes, a gente pode adequar esse recurso. Então, nesse pressuposto, eu digo que singularidade se completa com a adequação. Eu tento aproveitar aquilo que foi feito, tá? Dentro daquela oportunidade única que a gente tem para cada recurso. Preparo, cada recurso tem que ir lá pagar as suas custas de recurso, que na Justiça do Trabalho não são tão altas, são custas relativamente módicas, né, baixas. Tem que ter uma motivação, eu não faço com recurso na Justiça do Trabalho como eu faço no processo criminal, onde eu digo estou recorrendo e depois sou intimado para apresentar as razões. Não, eu tenho que apresentar as razões, tenho que apresentar os motivos do inconformismo e, eventualmente, eu posso ter alguma forma específica para fazer a motivação, ou para apresentar o recurso, ou para apresentar uma garantia, alguma coisa específica. Então, isso pode existir. Sempre que nós estivermos pensando, então, em recurso, nós temos que estar pensando nessas coisinhas que a gente acabou de mencionar. Beleza? Beleza. Então, como que eu classifico os recursos, pessoal? Quando eu vou pegar os recursos e fazer uma tábua rasa deles, a gente tem uma classificação bem simples. Nós vamos ter os recursos ordinários, lato sensu. Por que lato sensu? Lato vem da ideia de largo. Então, numa classificação, recurso ordinariamente, na ideia de gênero, né? Então, nessa situação, nós temos aí alguns. Nós vamos ter recursos ordinários lato sensu, aqueles que ordinariamente acontecem, aqueles que corriqueiramente acontecem, que acontecem normalmente em qualquer processo. Agravos, embargos à declaração, também é um recurso que acontece assim, bastante normal no processo que aconteça. Né? Vamos ter, além disso, o recurso ordinário, daí aqui é estricto sensu, né, sentido específico, né, sentido de espécie, não gênero mais. Então, o recurso ordinário, a gente fica falando lá em cima, no lato sensu, como uma classificação. E vou ter recurso ordinário aqui como um recurso específico, né, que também é o recurso ordinário lato sensu, que normalmente acontece no processo, que é aquele recurso, inclusive, que fecha o princípio do duplo grau de jurisdição no processo do trabalho. Tá? Nós já falamos bastante sobre ele. Daí, nós entramos nos recursos extraordinários lato sensu, aqueles recursos que extraordinariamente vão acontecer no processo. Então, ordinariamente, ou seja, comumente acontece o quê? Agravo, embargos de declaração e recurso ordinário. Extraordinariamente, ou seja, eventualmente, só em um ou outro processo vai acontecer de ocorrer a apresentação de recursos, né, alguns recursos bem específicos. Basicamente, pessoal, os recursos extraordinários lato sensu são aqueles recursos que são feitos para se alcançar o terceiro grau de jurisdição. Então, são aqueles recursos que vão alcançar o STF,
No nosso caso, o recurso que vai alcançar o TST. Okay? Então, são esses os recursos que nós vamos utilizar e que nós vamos dizer que são recursos extraordinários. Por quê? Porque somente em pouquíssimos casos, em raríssimas situações, esses recursos o processo vai chegar até lá. Ah, professor, isso quer dizer que tem pouco processo lá? Não quer dizer que tem pouco processo, porque a gente tem um STF, um STJ e um TST. E um monte, todos os estados bombardeam diariamente esses tribunais com processo. Então, é muita coisa, tá? Se você pensar que é um tribunal apenas que faz tudo isso, tá ok? Mas, para pensar no caso concreto de cada uma das partes, é difícil de fazer com que o seu processo chegue lá nas instâncias superiores. Quais são esses recursos? Dentro do processo de trabalho, nós vamos dizer que a gente pode chamar de recurso extraordinário lato sensu ou recurso de revista. O que é o recurso de revista, pessoal? O recurso de revista é aquele recurso que cabe da decisão que julgou o nosso recurso ordinário. Ah, e outras situações que nós vamos ver especificamente. Então, o primeiro recurso que eu faço da sentença do juiz que proferiu a decisão no primeiro grau de jurisdição, a sentença do juiz que julgou o processo ali na vara do trabalho, dessa sentença cabe o recurso ordinário. Este recurso ordinário vai para o Tribunal Regional do Trabalho. No nosso caso, a 9ª região, Paraná. Né? Da decisão que esse recurso tem, teoricamente, cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho ou ao STF. Né? Nestes casos, nós dizemos que nós temos se for para o TST, nós temos um recurso de revista. Se for para o STF, nós temos um recurso extraordinário. E lá, nestes processos, cabe ainda a questão dos embargos de divergência. Quando existe uma situação, nós vamos ver lá na frente quando que cabe o embargos de divergência. Então, eu digo que no processo, né, do trabalho são recursos ordinários, recursos que normalmente acontecem no processo. Os agravos, né, os embargos à declaração e o próprio recurso ordinário. Né? E, extraordinariamente, só eventualmente vão acontecer no processo do trabalho recurso de revista, recurso extraordinário e embargos de divergência, que são recursos voltados que só existem alcançando o 3º grau de jurisdição, chegando lá em Brasília necessariamente. Tudo bem? Qualquer coisa, vão conversando comigo, pessoal. Isso aqui, talvez, assim, né? Talvez porque eu tive dificuldade para aprender bem isso, pessoal. Não aprendi nos bancos da escola, aprendi nos bancos da docência, aprendi para dar aula, tá? Então, eu acho que esse aqui é um dos pontos mais complicadinhos do processo que a gente tem, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, não é vocês. A matéria é meio enrolada mesmo, assim, sabe? Por favor, qualquer comentário ajuda bastante, tá? Então, venham lá. Quando a gente vem falar desses recursos que estão aqui colocados, pessoal, eu tenho requisitos simples para os recursos ordinários lato sensu e tenho requisitos que são um pouco mais elaborados quando eu vou falar de recurso extraordinário, tá? Lato sensu. Para os requisitos simples, pessoal, para os recursos ordinários lato sensu, eu preciso que, né, que é aqueles que vão até o 2º grau de jurisdição. Tudo que foi tratado no processo pode ser objeto do recurso. Então, eu digo assim, o cara falou isso, o juiz não considerou, foi provado tal coisa, não foi dito. Qualquer matéria, qualquer coisa que tenha sido argumentado, eu posso utilizar do meu recurso ordinário, né, dos meus recursos ordinários, para chegar no TRT e rediscutir essa matéria. Então, eu posso argumentar qualquer coisa, basicamente, nesses recursos ordinários. Tá? Analisa fatos? Sim, analisa. Então o cara vai dizer assim, olha, o sujeito falou que aconteceu isso, o juiz não considerou, a outra testemunha falou aquilo, ele não falou. Então, analisa fatos? Sim. Analisa a prova? Sim. Discute isso, tá? Discute a teoria, como que a coisa aconteceu, como que foi, discute fatos. Então, a causa de pedir, a gente vai dizer, a gente entende que a causa de pedir se divide, assim, tem uma divisão bem simples. Causa de pedir de fato e causa de pedir de direito,
né? Eu posso fazer um recurso para dizer foi provado ou não foi provado alguma coisa, assim como eu posso dizer não tem direito ou tem direito a alguma coisa, tá? Quando eu estou diante de um recurso ordinário lato sensu, eu posso utilizar dele para rediscutir tanto matéria de fato quanto matéria de direito. Basicamente, os recursos ordinários lato sensu, o nosso recurso ordinário, que é equivalente à nossa apelação do processo civil, serve para rediscutir qualquer coisa. Então, ele analisa fatos, analisa. Quando você faz um recurso e diz assim, olha, o juiz não considerou o que aquela testemunha falou, ó, o cara confessou isso, o juiz não considerou, o juiz não valorou a prova de uma forma diferente. Então, por meio desses recursos, sim, é possível fazer a revaloração de provas. Dizer, ó, o juiz não considerou o que aquela testemunha falou, e aquela testemunha foi fundamental. Por que ele não fez isso? Qual é a situação? Então, estas coisas existem e são possíveis de serem feitas até o segundo grau de jurisdição, pessoal. Estas são características dos recursos ordinários lato sensu. Agravos, recurso ordinário e o nosso embargos da declaração. Eles servem para isso, tá? Analisa a interpretação do direito? Sim. Né? O cara diz, o cara lá tem uma estabilidade por causa de não sei o que, conforme o entendimento jurisprudencial, não sei da onde, não sei o que, blá, blá. Isso não é discussão de fato, isso é discussão de direito. Posso discutir direito nesse recurso? Posso. Principalmente, pessoal, eu vou dizer assim, se preocupa com o caso concreto, né? Se preocupa com a distribuição efetiva da justiça, com aquele tutelado, ele olha, tem que ver os fatos, quem seja, a necessidade dele, o que envolveu, o litígio, o porquê da situação, tudo, se preocupa com a situação concreta do caso concreto, tá? Então, isso são características dos recursos ordinários lato sensu, aqueles recursos que vão até o segundo grau de jurisdição. Dali para frente, a gente vai ter os recursos extraordinários lato sensu, que vão acontecer apenas eventualmente e que têm requisitos absolutamente diferentes, tá? Que é o que a gente passa a mencionar agora. Então, os recursos extraordinários lato sensu, eles têm assim uma carga absolutamente diferente de conteúdo, de coisas que podem ser utilizadas, que podem, que devem ser feitas, né? Então, eu não faço a mesma coisa que eu faço no recurso ordinário, eu vou fazer no recurso extraordinário ou no recurso de revista. Os requisitos, o objetivo deles é completamente diferente. Então, primeiro, pessoal, o que eu vou dizer disso? Os recursos extraordinários, lato sensu, são aqueles que acessam, que estão tramitando no terceiro grau de jurisdição. Então, é aquele recurso que vai tratar de algo que foi feito lá no TST, ou é aquele recurso que vai rever aquilo que foi feito no Tribunal Regional do Trabalho, daquilo que eles fizeram em Brasília. Então, ele corre no terceiro grau de jurisdição, e não no segundo. Tudo bem? Então, o recurso extraordinário lato sensu, ele não é a capital estadual, ela é na capital do país, tudo bem? Vai ser de competência do TST, se for o caso de um recurso de revista, e vai ser de competência do STF, se for o caso de um recurso extraordinário, né? Obviamente, TST, quando a gente está falando de justiça comum, né, ou justiça federal ou justiça estadual, tanto faz, e a gente não vai acessar o TST, né, a justiça comum acessa o STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, por meio de um recurso especial. Né. Aqui na Justiça do Trabalho, nós não temos recurso especial. Aqui, para nós, a gente acessa, em vez do STJ, a gente acessa o Tribunal Superior do Trabalho, TST, por meio do recurso de revista. Então, recurso especial da Justiça Comum é igual recurso de revista da Justiça do Trabalho. O que muda é o nome do recurso e para onde que ele vai. Bem? Agora, quando a gente vai discutir a constitucionalidade de uma decisão, a corte que vai fazer isso é a mesma. Tanto é o STF que discute a constitucionalidade dos julgados na Justiça Comum, quanto é o STF que discute a constitucionalidade dos julgados na Justiça do Trabalho. Por meio do quê? Nos dois casos, a gente utiliza o recurso extraordinário para fazer isso. Tá? Então, o que acessa
o STF é o recurso extraordinário, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, ok? Vejam, o que eu falei com relação ao recurso ordinário? O que eu falei dos julgados até o segundo grau de jurisdição? Que eles vão reanalisar toda a matéria tratada naquele processo. Então, vão rever fatos, vão rever provas, vão rever um monte de coisa. Quando eu estou partindo para o terceiro grau de jurisdição, seja por meio do STST, o STF, recurso de revista ou recurso extraordinário, não se discute mais fato. Né? Eu entendo que a única pessoa, o último momento para discutir como que as coisas aconteceram, eu vou discutir no TRT. Dali para frente, eu só vou discutir interpretação de direito. Fato não se discute mais. E prova, pessoal, é discussão de fato. Ok? Então, eu não vou dizer foi provado ou não foi provado e o tribunal não aceitou, porque isso é questão de fato. E questão de fato não é levado ao terceiro grau de jurisdição. O terceiro grau de jurisdição, ele só rediscute em matéria de direito. Ele só vai discutir se o sujeito tem direito ou não. Ele só vai discutir a interpretação da lei, a interpretação da Constituição Federal, se naquele caso concreto o tribunal aplicou corretamente ou não a lei, ok? Então, só vou discutir direito. Se os caras acham que teve um acidente, se a culpa foi de um, foi do outro, isso não se discute mais. O que se discute é apenas o direito. Tá? Por que é desse jeito, pessoal? Porque quando a gente vai chegar... Professor, diga. Nesse caso, eles discutem só o que foi decidido até chegar ali, se está correto ou não. Veja, né? Então, imagine que você tem um processo de acidente de trabalho. Tá? Daí aconteceu o acidente. Você pode dizer na vara do trabalho que não foi culpa tua, que foi um empregado, que foi burro que você jogou embaixo do carro. Pode? Pode. O que você está falando? Você está falando de quem é o culpado pelo acidente. O juiz não entendeu que a culpa é tua. Você pode fazer um recurso e dizer lá no TRT que não é culpa tua, que o juiz agiu errado, entendeu? Você pode falar isso no TRT. Agora, não adianta você falar isso no TST, porque isso é matéria de fato. Quando eu vou discutir culpa, quem que agiu com culpa é fato, ok? E fato, você só consegue discutir até o segundo grau de jurisdição, no terceiro não, entende? Então, lá eles vão dizer assim, olha, vamos pegar uma questão assim, um exemplo. O fator previdenciário que foi utilizado no meu caso, é justo ou não é justo? É uma questão de direito. Devo ver com base naquela lei, com base naquela outra, diz que se aplica essa aplicação da lei ou aquela, ou interpreta a lei desse jeito ou daquele jeito. Eu vou discutir a interpretação da lei, e não os fatos que aconteceram no processo. Não sei se eu consigo te explicar. Quer ver, tem um caso concreto, né, da Justiça do Trabalho, que eu fiz sustentação oral no tribunal, que envolve um acidente de trabalho. Qual que é a situação, pessoal? Tá? Como é que eu vou dizer para vocês assim? Você sabe o que é responsabilidade objetiva? Oi? Sabe o conceito de responsabilidade objetiva? Não. Como não, gente do céu, meu Deus! Não estou lembrando agora, professor. Então, veja assim, responsabilidade civil. Né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, é quem paga o prejuízo, quem paga a conta, tranquilo? Normalmente, o responsável é aquele sujeito que deu causa ao prejuízo, que deu causa a alguma coisa. Né? A regra geral da responsabilidade civil é que responde pelo prejuízo aquela pessoa que deu causa. Só que existem algumas situações que a responsabilidade é objetiva. Quando que a responsabilidade é objetiva? Quando não precisa provar que teve culpa. Você tem que pagar e pronto, beleza? Vamos pegar dois exemplos. Um de responsabilidade subjetiva, que é a regra geral. Subjetiva depende de prova da culpa. Responsabilidade objetiva, não precisa de prova da culpa. Exemplo. Você está andando na rua, daqui a pouco vai lá e bate o carro. Putz, para você cobrar do outro cara o conserto do teu carro, o que você tem que provar? Que ele desobedeceu a lei de trânsito e que ele agiu com culpa e causou o acidente. Concorda comigo? O que você tem que provar, então? Você tem que provar a culpa da outra parte. Que tipo de responsabilidade civil é essa? Subjetiva, porque precisa
da culpa do agente para que ele seja responsabilizado. Tranquilo? Ah, sim. Tem outro tipo de responsabilidade. Imagine, você vai no supermercado, compra um iogurte, né? Chega em casa, abre o iogurte, tem uma larva dentro. Você tem direito de ir lá no mercado e pedir outro? Você tem que provar que foi culpa do mercado, que a larva entrou dentro do negócio? Não. A responsabilidade do mercado é objetiva. Ó, o dano daqui, eu comprei o troço estragado, você tem que me pagar, você tem que me dar o dinheiro de volta, tem que dar outro produto. Tranquilo? Então, quando você não tem que provar por que estragou, mas que está estragado, ele é responsável. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva. Tranquilo? Entendemos a diferença? Ah, sim, professor. Subjetiva, eu tenho que provar por que o cara é culpado. Objetiva, deu merda, o cara tem que pagar e pronto. Tá? Assim, exemplos, pessoal. Erro médico. Né? Quando você vai fazer uma cirurgia e você chega lá e o médico costura errado o teu negócio. Você vai fazer uma cirurgia de um lado, ele faz cirurgia do outro. Quando existe um erro grosseiro, o que acontece? Como é médico, você tem que provar que o cara agiu com culpa. Tranquilo? Responsabilidade subjetiva. Você tem que provar que houve culpa. Sempre assim. Você vai... E existem situações onde a responsabilidade é objetiva. Não tem que provar. Simplesmente mostra que existe o dano e a responsabilidade surge automaticamente. Imagine, aconteceu um problema na escola do teu filho. Teu filho vai lá e se machuca. Né? Acontece com uma coisa. Você tem que provar que a escola é culpada? Não, a escola não cuidou da criança. É responsável objetivamente. Tá? Você está andando na rodovia, onde você paga pedágio, de repente você cai no buraco, quebra a roda do teu carro. Pô, você paga pedágio. Responsabilidade da manutenção da via é o objetivo da concessionária. Você tem que provar que eles têm culpa de ter o buraco na via? Não. Responsabilidade objetiva da concessionária. Entendemos os exemplos? Tá. Imagine assim, aconteceu um acidente, pessoal. Tá? Nesse acidente, o funcionário foi lá e ele se pendurou no traseiro de um caminhão e caiu, né? O caminhão estava dando ré, passou por cima dele e quebrou a bacia do funcionário. Aconteceu isso mesmo. Aconteceu isso mesmo. Bem complicada a situação. Gente, quando eu fui fazer sustentação oral, né, eu digo assim, olha, não é culpa da empresa, porque ele fez uma coisa que era proibido para os funcionários fazer. Beleza? Então, se eu digo assim, olha, não foi culpa minha, foi culpa dele, enquanto eu estou discutindo culpa, beleza, eu consigo ir até o terceiro, eu consigo ir até onde? Até o tribunal, o TRT. Dependendo da forma, quando eu digo, olha, eu não tenho culpa, tá? Dependendo da forma que o tribunal fundamentar uma condenação minha, vai caber recurso para o TST ou não. Imagine assim, se eu, ao dizer que eu sou responsável pelo acidente, eles dizem que a culpa é minha, que eu não tomei os cuidados necessários e que a culpa é minha, o que acontece? Se ele diz que a culpa é minha, não cabe recurso de revista. Por quê? Porque é uma questão de culpa. Agora, se ele não entra a falar de culpa e ele diz assim, olha, é um caso que pelo direito é de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, ele não está dizendo que eu sou culpado, ele está dizendo que não precisa provar nada, não precisa falar culpa. Neste caso, caberia recurso de revista, porque o argumento utilizado para julgar o mesmo caso é de direito, responsabilidade objetiva. Não sei se eu melhorei ou se eu piorei a situação. O que vocês me dizem? Entenderam ou não? Professor, não, agora eu entendi, sim. Entendeu? Tá? Então, veja assim, os recursos aos tribunais superiores, pessoal, eles não existem para resolver o caso concreto das pessoas. Tá? Eles existem para dizer como é que tem que ser interpretada a lei. Tá? Eles existem para fazer uma uniformização da jurisprudência. Então, não existe recurso especial, recurso extraordinário, recurso de revista para resolver o problema do povão.
Existe para que, quando a gente tem uma divergência com relação à aplicação do inciso da lei, aqui diz que é devido isso, aqui diz que não é, aqui diz que isso aqui caracteriza insalubridade, aqui diz que não. Quando eu tenho dúvida com relação a qual direito eu aplico ao caso concreto, nestas situações, cabe recurso de revista. E a função real do TST não é resolver o caso concreto na vida da pessoa, e sim dizer, naquele caso, como é que o direito tem que ser aplicado. Ele resolve um problema concreto na vida da pessoa por consequência, por acaso. Tá? Na verdade, a função dele é dizer como é que, naqueles casos, a lei tem que ser aplicada. Logo, eu nunca vou acessar o terceiro grau de jurisdição para discutir questão de fato. Eu só vou discutir questão de direito, porque a função dos tribunais superiores é dizer como é que a lei tem que ser aplicada ao caso concreto. Tranquilo, pessoal? Então, para que servem os recursos aos tribunais superiores? Basicamente, eles servem para unificar a jurisprudência. Unificar para dizer como é que é o entendimento dos tribunais a respeito dessa matéria. Tudo bem? Bom, requisitos comuns. Então, quando eu vou fazer um recurso, pessoal, e hoje nós estamos falando só do que precisa para fazer esse recurso de revista ou esse recurso extraordinário. Né? Primeiro, eu vou dizer o que precisa para todos os recursos. Então, se eu vou fazer um recurso de agravo, vou fazer o nosso embargo da declaração, ou vou fazer o recurso ordinário, que são os recursinhos ordinários básicos, o que eu preciso? Tempestividade, tem que estar no prazo correto. Tem que ter preparo, pessoal, tem que pagar as custas que são devidas por eventual recurso apresentado e, eventualmente, tem alguma outra coisa. Por exemplo, depósito recursal, umas coisas assim. Então, a aula que vem eu vou falar do recurso de revista, eu puxo, assim, bem a instrução que fala do valor do depósito recursal, como que ele funciona, tal, para a gente sair um pouquinho dessa... não ser um pouquinho mais objetivo no tocante a isso. Mas quando eu vou fazer esses recursos ordinários, esses recursos simples que acontecem em qualquer processo, basta estar no prazo, pagar as custas e verificar se tem alguma peculiaridade do recurso. Feito isso, os requisitos estão preenchidos. Beleza? Beleza. Daí, a gente vai chegar aos recursos que são comuns aos recursos extraordinários de revista, mas que não são requisitos específicos, né, dos recursos ordinários. Então, recurso que só existe né, são os recursos assim que só os requisitos que existem só para recurso extraordinário e recurso de revista. Posso dizer também recurso especial? Sim, é os mesmos requisitos que existem lá para o recurso especial da Justiça Estadual. Mas por quê? Porque estou acessando os tribunais de terceiro grau de jurisdição. Beleza? O que tem que ter? O que eu verifico para ver se esse recurso é ou não cabível, pessoal? Então, primeira coisa, que tenha esgotado todas as vias recursais ordinárias. Como assim, professor? Se tem algum recurso que eu posso fazer antes disso, eu tenho que fazer. Tá? Então, o tribunal preferiu um acórdão. Naquele acórdão, cabe qual recurso? Cabe recurso de revista para rever, cabe recurso extraordinário, se eu quiser discutir a constitucionalidade perante o STF, né? Mas cabe também uma coisa chamada embargos à declaração. Então, se cabe embargos à declaração, eu tenho que fazer embargos à declaração. A decisão não foi unânime, cabe embargos infringentes, tenho que fazer os embargos infringentes. Então, se couber qualquer recurso antes, tenho que fazer. Tá? Então, cabe embargos à declaração, mas não tenho dúvida, os caras foram claros, não interessa, tem que fazer isso, tem que esgotar todas as vias recursais ordinárias. Enquanto couber algum recurso ordinário, recurso ordinário, recurso de agravo ou algum embargo daquela decisão, tem que fazer. Se você não esgotar, se você não fizer, seu recurso de revista não será aceito. Por quê? Porque você não esgotou as vias recursais ordinárias. Então, tem que tentar tudo antes, queimar todos os cartuchos que você tem. Tá? Então, é preciso esgotar as vias recursais ordinárias. Veja o que o STF diz. É inadmissível o recurso extraordinário quando não couber na justiça de origem recurso ordinário à tradição impugnada. Né?
Então, quando couber, né, pessoal? Então, se couber algum tipo de recurso, nós vamos ter que utilizar. Veja o que o STJ diz: é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes quanto ao acordo proferido no tribunal de origem. Então, se couber, e aqui súmula, né, decisão assim super batida dos tribunais superiores, se tiver qualquer tipo de recurso que possa ser manejado ainda nos tribunais regionais, nos tribunais de segundo grau de jurisdição, eu tenho que tentar. Gente, eu falo bastante de tribunal local, tribunal regional, tribunal superior. Vocês sabem o que é isso, né, pessoal? Tribunal regional, somos de segundo grau de jurisdição. Tribunal local, também é a mesma outra forma de chamar tribunal de segundo grau de jurisdição. E tribunais de terceiro grau, são aqueles que estão lá em Brasília, STF, STJ, TST. Tá? Tribunal Superior, mesma coisa, STF, STJ, TST, são aqueles que estão lá no final, no terceiro grau de jurisdição. Tá? E tribunais superiores, do segundo grau de jurisdição, tribunal local ou tribunal, no caso do trabalho, tribunais regionais. Justiça Federal, PRF 4, da 4ª região, é o nosso Tribunal Regional Federal, que fica lá em Porto Alegre. Tá? Então, temos que ter esse conhecimento. Tribunal local, segundo grau de jurisdição. Tribunal superior, terceiro. Tribunal regional, segundo grau de jurisdição. E assim por diante. Então, tem que ter bastante objetividade, tem que compreender exatamente como que estão colocados esses tribunais, para que funciona, tá? Toda aquela hierarquia básica. Tá? Então, estes são os nossos tribunais. Só posso acessar, então, primeiro requisitos para os recursos extraordinários lato sensu é que eu tenha esgotado todas as vias recursais ordinárias. Se couber qualquer tipo de recurso, não vai ser aceito o meu recurso de revista ou meu recurso extraordinário, no caso da Justiça do Trabalho. Beleza? Beleza. Outro elemento que precisa estar presente, que os recursos sejam interpostos contra a decisão de única e última instância, né? Ou seja, não tem como soltar a instância, pessoal. Não tem como eu fazer um recurso de revista ou fazer um recurso extraordinário saltando instância. Eu tenho que chegar na última instância possível para daí tentar esta situação. No caso da Justiça do Trabalho, não tem muita discussão nem muito exemplo. Eu só vou conseguir fazer recurso de revista, recurso extraordinário de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo TRT. Né? Na Justiça Comum existem alguns outros exemplos, algumas outras peculiaridades. A gente tem a questão do juizado especial, por exemplo, que vai ter algumas coisas específicas onde você eventualmente vai poder lançar algum recurso diferente, que a gente diferencia última de única instância, ok? Mas aqui não, só consigo lançar mão destes dois recursos se eu estiver recorrendo de uma decisão do segundo grau de jurisdição. Eu não consigo discutir saindo de uma forma que não seja um TRT. Tá? Então, por isso, funciona desse jeito. Uma coisa que eu ia falar, pessoal, eu já vi professor dando aula e explicando que existem 4 níveis de jurisdição. Existem? Não. O que o cara falou? Escreveu no quadro, para arrepio, né? Que existe o vara, que existe o tribunal local, que existe o STJ, e acima do STJ existe o STF. Tá certo isso? Não tá certo. Por quê? Porque tem a vara, tem o tribunal local, e tem o STF para julgar algumas coisas e tem o STJ para julgar outras coisas. Mas STF e STJ não existe hierarquia entre os dois. Os dois são tribunais de terceira instância e existem paralelamente porque a competência dos dois não se confunde. Então, o STJ julga basicamente a interpretação da legislação federal e o STF julga a aplicação da Constituição e a interpretação da Constituição Federal. Então, um é guardião da constitucionalidade e outro é guardião da interpretação da legislação federal de um modo geral. Então, são coisas distintas, eles não existe superioridade de um sobre o outro. Não é porque o STF analisa a Constituição, que é a nossa lei fundamental, que ele está no nível superior ao STJ. Ele não está no nível superior ao STJ, são tribunais paralelos, né?
E daí, várias observações podem ser feitas. O STJ é um tribunal enorme, grande, diversos ministros, né, que acessam ao seu posto de ministro em função de uma carreira como juiz bem longa, bem duradoura, né, que é composta por diversos, não sei quantos, mas são diversos ministros, né, tanto é que é um tribunal muito grande, que se você for, para quem já foi em Brasília, né, olhando lá, a impressão que dá é que é um quartel, né, de tão grande que é. Já o STF são 11 ministros, né, uma situação bem diferente para discutir a constitucionalidade. Eles não chegam lá ao seu posto por questão de carreira, mas sim por nomeação do senhor presidente da República, mediante lista tríplice, né? Então, é uma situação bastante diferente. Claro que os caras têm que ter notável saber jurídico, reputação libada, mas tem que ter um baita no pistolão para os caras serem nomeados para esse negócio. Tá? Então, são 11 ministros, é totalmente diferente. Apesar de a gente ver o prédio do STF na televisão, que está ali lá na esplanada dos ministérios, do lado do Palácio, né? Do Alvorá, não, do lado do prédio, do Executivo, lá que não lembro lá, né? Ele está ali do lado, mas não é só aquele prédio. Existe lá na área das fundações, em Brasília, um bloco enorme do STF que também exerce funções do STF, porque eles também têm bastante trabalho. Mas não se compara ao STJ. O STJ, cara, você tem a esplanada dos ministérios, está um pouquinho para baixo, assim, sabe? Você, como se estivesse olhando, se você olhar da frente ali para aquele prédio, que eu esqueci o nome, lá, o principal de Brasília, atrás aqui está o STF, você vai ver do lado de cá, aqui está o Congresso, e daí atrás do Congresso tem uma baixada, assim, naquela baixada você vai ter mais para cá o TST, e para frente, assim, um pouco para trás, indo para o lado lá, você vai ter um complexo enorme que é o STJ, realmente ele é muito grande, ok? Mas nós vamos dizer assim que tem que esgotar todas as vias recursais ordinárias, é um requisito que a gente está falando. Tranquilo? Mencionei tanta coisa que eu até me perdi na apresentação. Consequências, pessoal, né? Aqui eu estou falando de juizado especial, lei, então vou mencionar isso para vocês. Tá? Que não vise rediscutir matéria de fato. Aquilo ali é slide que está falando de processo civil. Podem ignorar, se vocês quiserem, ver para a questão do processo civil, mas não se aplica para efeito de processo do trabalho. Tá? Outro requisito, pessoal, que não visa rediscutir matéria de fato. Já falamos isso, já é uma característica. Então, eu só vou discutir o quê? Matéria de direito. A função é preservar e uniformizar a interpretação da Constituição Federal e das leis federais. STF, Constituição, e STJ, ou TST, vai preservar a interpretação da lei federal. Tranquilo? Somente reexame de matéria jurídica, de questão de direito, nunca de matéria de fato, nunca de matéria de prova, só questão jurídica. E, por consequência disso, não reaprecia a prova. Prova é algo que está ligado a como que as coisas aconteceram. Isso é o quê? Prova dos fatos. Fatos não se discutem em recurso a Tribunal Superior. Professor, diga. Essa informação não tem no slide que o senhor enviou, né? Qual? Veja, né? O que eu estou falando para você? Deixa até eu dar uma olhada aqui, porque às vezes eu posso ter feito alguma burrada, né? Mas eu acredito que não. O que eu tenho salvo aqui não tem essa informação. Eu acho que eu então está atualizado. Tá certo. Eu fiz um resumão. Só os tópicos, né? Agora o senhor abriu ali. Tá só os tópicos. Não, beleza, eu vou corrigir ele ali, tá? Na verdade, eu estou dando uma aula um pouquinho mais completa, como se eu estivesse falando de processo civil, mas é o básico, tem que fazer isso, tá? Eu corrijo ele ali e posto corretamente no mundo. Obrigado por ter falado, tá? Eu que agradeço. Causas decididas, pessoal. Então, da mesma forma com que eu não rediscuto matéria de fato, eu só vou ter coisa que já tenha sido decidida. Então, eu não puxo coisas da cartola para fazer recurso aos tribunais superiores. Eu não crio argumento novo. Eu tenho que ter uma coisa que eu já discuti, uma coisa que eu já tentei mostrar para o tribunal e não consegui. Então, coisas já decididas, tá? Então, tem que ser devidamente
pré-questionada, tem que ter sido, olha, lá aquele tribunal pensa desse jeito, e o julgado foi dessa forma, então você tem que utilizar sempre de fazer o pré-questionamento, você tem que mostrar como é que os tribunais interpretam e aonde está a divergência para o tribunal que vai julgar, nem que seja por meio do último ali do teu embargo a declaração, sem dizer, ó, vocês julgaram desse jeito e o Tribunal de São Paulo está julgando diferente. Estão vendo aqui, ó, estou pré-questionando. Por que vocês julgaram assim? Basicamente, pré-questionar, pessoal, é olhar para o tribunal e dizer assim, olha, você julgou desse jeito. O outro tribunal ali julga de um jeito diferente. Eu vou pegar essa diferença de julgado de vocês e vou fazer um recurso de revista para o TST. O que você acha da minha ideia? Basicamente, fazer o pré-questionamento é fazer isso, tá, pessoal? Tem que fazer isso? Tem que fazer. Se você não fizer, se você não pré-questionar a matéria, seu recurso nunca vai ser aceito. Nunca vai conseguir emplacar um recurso especial, ou um recurso extraordinário, ou um recurso de revista. Eu, pessoal, advogo desde 99. Né? Então, 2009, 22 anos aí nós temos a advocacia, né, pessoal? Eu tive 2 recursos especiais, uns 3 recursos extraordinários e uma meia dúzia de recursos de revista. Tá? E vou dizer para vocês, puxa, professor, em 20 e poucos anos só isso? Gente, eu sou um vencedor. Por quê? Porque eu tentei poucas vezes e eu tenho alguns para dizer. A grande maioria absoluta dos advogados nunca vai chegar perto de fazer um. Porque é muito complicado. Normalmente a gente vai ter esse tipo de recurso por conta desse funil, desses requisitos específicos, é muito difícil de fazer o recurso chegar lá. Então, normalmente, quem chega lá? Os grandes escritórios, as grandes situações, que pega o cara, que o nome dele já ajuda também, e vai lá, e faz uma pressão. Então, o recurso acaba chegando desta forma, e daí os caras trabalham muito com relação a isso. Então, quando você vai pegar recursos aos tribunais superiores, pessoal, é mais difícil você convencer que você tem direito de chegar lá, você convencer que todos esses requisitos que nós acabamos de falar estão presentes, do que você provar que o tribunal errou no mérito do processo que você está discutindo. Okay? Então, se você conseguiu chegar lá, você já tem mais de meio caminho andado, você tem uma chance de revisão da matéria muito grande, porque é muito difícil de acessar os tribunais do 3º grau de jurisdição. Tranquilo? Aqui na Justiça do Trabalho é difícil, e na Justiça Comum, talvez mais difícil ainda. O recurso especial é muito complicado. Tá? Apesar de ser um tribunal grande, de ter um monte de trabalho lá, ele tem um monte de trabalho porque o nosso país é enorme, temos muita coisa trabalhando, pensando que tudo isso vai desembocar em um tribunal só, né? Claro que tem um volume de trabalho grande lá também. Agora, é muito difícil passar por esse funil dos pré-requisitos necessários para que você possa manejar um recurso no Tribunal Superior. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo certo? Consegue me acompanhar? Eu vou, desculpe aí, porque eu acabei pondo um resumo meio apertado demais lá para os senhores, mas eu já corrijo isso, ok? Basicamente, a minha aula da semana passada era isso. Tranquilo? Beleza? O que eu posso dizer para vocês? Gente, eu não quero passar passos muito largos para frente, então eu acho que não tem necessidade de eu pegar o recurso de revista, que era a aula de hoje, e falar de novo para os senhores, continuar falando, e a gente ir até 10, então, quase 11 horas aqui falando de uma coisa. Vai ficar muito maçante, é um troço ainda mais chato, mais complexo do que o que a gente acabou de falar. Então vamos deixar isso para a próxima aula, a gente faz com certa tranquilidade. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. O material do senhor é muito, muito organizado. Nossa, a aula do senhor é muito boa. Obrigado. Bom que dá certo. Né? Gente, o que eu queria falar com vocês? Eu não sei, porque semana que vem eu tenho uma audiência às 3h30 da tarde aqui em Ponta Grossa, então, teoricamente, eu tenho que estar aqui em Ponta Grossa. Mas eu também tenho, no mesmo horário, em Paranaguá, uma reunião que eu tenho que participar de uma faculdade que está abrindo lá, e os caras me chamaram para ir para lá. Tá? Então, é possível, eu não sei, que eu não tenha condições de dar aula para os senhores na quinta-feira da semana que vem por conta disso. Não me preocupo muito. Meu coração aqui já, achei que você ia falar que ia dar mais aula para gente.
Não. Isso não tem perigo, eu adoro, cara. Eu já fundei para vocês, né, que minha mãe é natural de Jaguaribe. Já, né? Acho que não, não lembro. Minha mãe é natural de Jaguaribe, lá numa região aí bem no interior da Campina do Elias, bem no matão. Temos um sítio lá na Campina do Elias, que não tem nada, só tem eucalipto plantado, né? Então, a gente tem isso, e eu gosto muito daí, faz mais de 10 anos que eu vou para dar aula ali, então eu gosto daí, é muito difícil sair daí. É mais fácil eles saírem comigo daí do que eu sair daí, tá? Mas, tranquilo. O que eu quero dizer para vocês? Na semana que vem, pessoal, eu não sei se eu vou poder dar aula. O que eu pensei? Posso gravar uma aula e deixar disponível para os senhores? Não é muito ruim? Claro, professor, pode sim. Pode sim. Porque o que eu poderia fazer também? Eu poderia pegar uma pessoa, mas só que pegar uma pessoa para dar aula online é ridículo, né, gente? É muito Não, professor, pode gravar mesmo. A gente já está até acostumado com as aulas do senhor, daí a gente assiste ela depois. Tá, então eu vou gravar um conteúdo para vocês, não vou procurar pegar uma coisa ali um pouco diferente, não vou pegar o recurso de revista, ou talvez até pegue, mas mesmo que eu pegue ele, depois a gente dá uma revisada no conteúdo. Eu só estou falando isso porque eu tenho esse compromisso na semana que vem, é o meu patrão daqui que está me chamando para ir para lá, eu não posso dizer que não, então eu já estou combinando isso com vocês. Gente, eu não falei isso para a Rosângela ainda, a Rosângela vai me matar como souber disso, tá? Então me ajudem aí, por favor, beleza? Vamos deixar, professor, imagina. Fica aqui, professor. Pode aqui. É claro que eu não estou falando, vamos guardar segredo, porque eu não ia fazer isso com 29 alunos aqui. Né? Então, beleza. Brincadeira, professor. Beleza, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o negócio para a gente fazer a chamada, tá? Pintaram o Unimestre de azul, né? Pois é, mudou, tá azul agora. Pois é, também. Nossa, eu só não consegui acessar o Unimestre do celular, não atualiza de jeito nenhum. Não sei. Eu acesso o Unimestre, era verde há uns 10 anos, mais ou menos. Todo mundo falava, mas é horrível. Os caras, não, mas é a cor da faculdade. Se vocês querem, beleza. Amanda, tá aí. Presente, professor. Ana Paula tá ali. Arlete tá. A Bruna. Presente. A Cíntia tá ali. A Cris tá ali. Cris presente. A Cristiane, né? A Daiane tá ali. O Jesley, não tô vendo qualquer coisa aqui. Tá? Estevam tá ali. Fernanda tá ali. Gabriel tá ali. A Hanna tá ali. O Iago, não tô vendo, pessoal. Não, tá ali sim. Tô aqui. Tá ali sim. A Jéssica Matos tá ali. A outra Jéssica tá ali também. John está Presente. O João Carlos está ali. A Josiane está ali. A Lídia está ali. Lucileide também. O Luiz Carlos também. Então tem gente nessa turma. Tá. Vou pensar aqui. Luiz Fernando. Acho que não está. Ele está tendo reunião com a coordenação dele, não pode entrar, professor. Esquenta a cabeça. O Malon está aqui. Maria Eduarda está aqui. Estou aqui. Tem duas, qual delas que está? Silveira. Eu sou a Silveira. Deu a presença certa. Beleza. Aí a Monique está aqui. O Nilson também. Presente. A Paola está. Renata está. Thalita está. Vinícius não está. E o Wesley está. Bom, obviamente que nós estamos online, né? 1, 2, 3, 4. E de 33, 4 estão levando falta. Óbvio que como é online, não tem
29 caboclo olhando para mim neste momento, porque eu fiz chamada pelos nominhos. Mas, né, vocês não são adeptos da filosofia do caranguejo, conhecem? Filosofia do caranguejo. Não conheço. Que diz que eu não me incomodo de andar para trás se os outros também andarem. Então, se eventualmente quem não estava presente ganhou presença, o problema é dele que não assistiu a aula, e não de vocês nem o meu, tá bom? Tranquilo? É isso que a gente fala, né, professor? Os professores às vezes ficam bravos, mas os alunos estão pagando, né? A gente que tem que se preocupar com a presença e assistir a aula, né? Olha, na faculdade estadual que eu estudei, assim, os meus professores naquela época, a questão era um pouco diferente. Falou, quer assistir, assiste. Não quer assistir, problema teu, azar teu. Você tem a condição de estar aqui assistindo a aula. Então, se você não está assistindo, quem não está aproveitando é você. Na particular, que a coisa deveria ser mais lógica ainda, você está pagando, né? Mas existe uma guerra, assim, entre relação aos alunos, né? Pô, o cara não veio, ganhou presença, né? Eu tive um baita de um problema numa outra instituição que eu dou aula, aqui no Par. O que aconteceu? Eu faço a mesma coisa que eu fazia, né? Que eu faço com vocês. Eu faço a chamada e os alunos acompanham a tela. Eu acho que é uma coisa tão boa de fazer, por quê? Porque daí eu vai ver a aula gravada, ver a chamada que eu fiz, né? Então não tem como os caras reclamar. E todo mundo, ninguém pode dizer nada. Os alunos conseguiram, né, daqui, fazer a continha de quem estava presente na lista do Teams e ver quem que deu daí presença e falaram. Tinha 20 alunos na lista do Teams e o professor deu presença para 23 alunos. Fizeram reclamação para coordenação. Agora, a minha vontade é matar eles, né? Mas fazer o quê? Né? Encheram o saco por causa disso. Beleza. Por isso que a gente diz, de acordo com o professor Jefferson, eu aprendi essa máxima dele, né? Aluno é forminha de fazer capeta, né? Então tem que tomar muito cuidado. Meio caro de falar isso mesmo. Hã? Meio caro falar isso mesmo. Não, ele tem essa expressão, ele não fala para aluno, né? Fala para professores, para colegas. Mas é verdade, professor, eu concordo com a Arlete, eu não acho muito, acho meio sem nexo esse negócio de ficar cobrando falta para uma faculdade particular. O interesse é da gente. Mas, gente, todas as faculdades particulares fazem isso. E não vou dizer que nem a estadual não cobra isso, não rola, a mesma coisa. Eu tinha um professor na primeira faculdade que você podia falar para ele, professor, de qualquer jeito, ele não dava falta. Ele falava essa mesma coisa que a gente está falando, que o interesse era da gente, que ele não dava falta. Exatamente. É igual as aulas, né? A gente tem que complementar sempre com aulas do YouTube, aulas, livros, tal. Tipo assim, se a pessoa não complementa, ele que tá perdendo também, né? Porque depois vai ter que procurar tudo o que não estudou. Mas tipo assim, a gente nunca faz paredão. Esses dias resolvemos fazer um paredão que era tinha um... Esses dias, quinta-feira passada. Daí, nossa, a gente foi massacrado. Falei, gente, a gente tá no 3º ano, acho que a gente fez um paredão até hoje. Aí falei, nossa, foi uma coisa. Aí porque vai todo mundo levar. Gente, a notícia que chegou é que vocês falam. O que disseram para mim? É que vocês tinham dito que vocês não assistiam mais aula se fossem fazer provas presenciais. Nossa! Eu não acredito. Meu Deus do céu! Nada, foi por causa do feriado, professor, que a gente falou, feriado. Nossa, gente, da Cassima não conseguia entrar na primeira aula. A gente ficou esperando uma meia hora, ela não conseguia entrar. Aí falamos, gente, vamos largar, feriadão, já foi feriado. Aí agora vai ter, já deu meu para entrar. Vamos largar, todo mundo combinou. Aí, nossa, massacraram a gente, falei, gente, é normal, toda quanto é faculdade, o pessoal fazer paredão, e a gente não pode fazer nenhum. Não. Na minha turma, pessoal, vamos dar uma curiosidade. Quando eu fiz direito, na minha turma passou o Carlos. O Carlos era um rapaz de Castro. E super gente fina, nossa idade, assim, tudo tranquilo. E o pai dele, o seu Joaquim, aposentado da Caixa Econômica, tinha trancado o curso de Direito, mas isso há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando ele era piá. Quando o filho dele, o Carlos, passou, ele falou, vou reabrir o meu curso. Como era muito antigo, naquela época não existia prazo para reabrir o curso, né? Então ele pôde reabrir o curso não sei quantos anos depois. O que aconteceu? Os 5 anos vinham, o Carlos e o seu Joaquim vinham de Castro para assistir aula em Ponta Grossa. Qual que era o problema? O seu Joaquim era aposentado, era tranquilo, vinha com o filho dele, achava que tinha que dar o exemplo, nunca concordou de faltar uma aula.
Ele vinha em todas as aulas. Aconteceu diversas vezes de todos nós levarmos falta porque o seu Joaquim vinha para assistir aula. Ainda bem que não é nosso o seu João Carlos, que o seu Nilson vão com a maioria. Eles, se a gente falar, eles falam, não, a gente vai com a maioria, vocês que sabem, ainda bem. Não, eu acho que rolava alguma coisa moral, assim, na cabeça do seu Joaquim, para ele não dar mau exemplo para o filho, sabe? Alguma coisa assim, por ser pai e filho que estudavam na mesma sala, e ele fazia dessa forma. Quando teve a formatura, na minha época ainda era lá no Oscar Pereira, no ginásio, né? Chamaram os dois ao mesmo tempo, assim, o reitor entregou o canudo para os dois ao mesmo tempo, assim, foi muito legal aquilo. Mas ele nunca concordou, a gente nunca conseguiu fazer o que vocês fizeram semana passada. Então falaram que a gente não ia assistir aula mais se fosse prova presencial? Exatamente, falaram que o motivo era esse. Eu queria até ver, será que eles vão assistir aula hoje? Não. Não. Pois é, uma ideia, não tivemos esse argumento, mas podemos. Estava dando aquela assim, Agora dá pra gente usar, já que deram a ideia. Já que estamos com a fama. Pessoal, mas é isso. Então eu vou assumir o compromisso com vocês. Me manda uma mensagem aí, o coordenador de vocês, ou se tem alguém que é o representante, alguma coisa, para a gente dar uma conversada mais próxima da quinta-feira de semana que vem, para ver se eu vou conseguir dar aula ou não. Mas, para todos os efeitos, eu deixo gravada a aula aqui para os senhores acessarem. Tá bom? Eu mando mensagem para o senhor, professor, representando de sala. Vou marcar aqui para aviso você bem certinho se eu vou conseguir dar aula ou não. Mas já estamos combinados que se eu não estiver aqui, eu deixo a aula gravada. Se vocês ao chegarem, olharem que tem aula gravada no Moodle, é porque eu não vou poder dar aula. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Da minha parte, estão dispensados. Boa noite para todos. É um prazer aí. O que precisar de mim, que eu puder ajudar, podem contar comigo, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.